Bom, a gente vai dar continuidade à calorimetria, e aí a gente acabou de ver a quantidade de calor sensível, que é responsável, então, pela variação de temperatura, que é dada pela equação fundamental da calorimetria, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Beleza? O que a gente vai ver agora é a segunda quantidade de calor, que provoca no corpo ou na substância a mudança do seu estado físico. E essa quantidade de calor é chamada de quantidade de calor latente. Beleza? Vale a pena a gente atentar que a gente está falando de substâncias simples, puras, tudo bem? E de misturas também que não sejam heterogêneas. No caso de misturas heterogêneas e corpos que também sejam heterogêneos, essa mudança de estado físico ela não acontece a temperatura constante. Então a gente está falando aqui de substâncias simples e misturas homogêneas que fazem esse processo de mudança sempre numa temperatura constante. Que é o caso da água, né? A gente sabe que a 1 atm, a temperatura ela entra em fusão a 0 graus Celsius, né? Começa a derreter, e ela entra em vaporização, em ebulição, a 100 graus Celsius. Show? E essa quantidade de calor, a quantidade de calor latente, a gente escreve ela através de um produto bem simples. Então, valor em mudança de estado físico, a quantidade de calor latente é dado pelo produto massa vezes, vou colocar aqui, ó, L. Esse L, ele é chamado de apenas calor latente, beleza? Ou então ele é chamado de calor específico de mudança de estado físico. Então, fazendo aqui. Lembra que o Czinho, o calor específico, ele depende do estado, né, do estado no qual a substância se encontra. Então, lá no caso da água, você tem, para a água no estado líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. Beleza? Tudo bem? Se eu for agora falar da água no estado sólido, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Show? Esse L aqui, ele depende de que processo que eu vou fazer, que processo de mudança de estado físico que eu vou fazer. Show? Então, o Czinho depende do estado físico e o L depende de que processo que eu vou fazer. Se vai ser fusão, ebulição, tranquilo? Beleza? Bom, então é esse produtozinho aqui, M vezes L, que define o calor latente. O que é importante a gente olhar aqui, lembra que você tem esse L, vou evidenciar aqui, né? Esse L como sendo o calor latente. Então, calor latente ou calor de mudança de estado físico. Então, o calor latente. E ele pode ser dado em 2 unidades, né? Uma unidade no sistema internacional ou uma unidade usual. Na unidade usual, então, calor, né, é caloria e massa é grama. Então, você pode encontrar o calor latente na unidade caloria por grama. Ou você pode encontrar, lembra, energia, calor é energia, em joule, na unidade também de massa no SI, que é o quilograma. Tranquilo? E lembra, depende do processo de mudança de estado físico que eu fizer, né, que eu vou estar realizando. E aí vamos lembrar aqui algo que a gente com certeza já passou pela nossa vida. Então, os 3 estados físicos da matéria é o estado sólido, estado líquido e o estado gasoso. Tranquilo? E aí a gente vai lembrar os nomezinhos que a gente dava para esse, né, que a gente dá para essas mudanças. Então, ó, do sólido para o líquido, a gente chama isso daqui de fusão. Então você tem lá, ó, fusão. Do líquido para o gasoso, a gente tem isso daqui como sendo, né, a vaporização ou você também pode chamar isso daqui de ebulição.
Tranquilo? Agora a gente vai fazer o processo inverso. Então a gente vai fazer o processo que é do gás para o líquido. E aí você lembra o nome disso daí? Tenho dois nomes para isso, tá? Isso, eu tenho lá um nome chamado de condensação. Então, condensação. E também posso chamar isso aqui de liquefação. Show? Bom, do líquido para o sólido não há nenhum mistério. A gente tem, então, a solidificação. E a gente pode ter, em alguns casos, né, para algumas substâncias, né, não tem nenhuma substância que contrarie isso, eu ir do estado sólido direto para o estado gasoso. Por exemplo, né, a naftalina faz isso muito bem. Então você pode estar indo, né, do estado sólido para o estado gasoso, ou então do estado gasoso para o estado sólido. Lembra o nome disso? Isso se chama sublimação. Quando vai do estado sólido para o estado gasoso, isso chama-se sublimação direta. Quando é do estado gasoso para o estado sólido, chama-se ressublimação. A gente vai chamar aqui apenas de sublimação. Então tá aí. Esse esqueminha é importante, a gente vai voltar a ele mais à frente, quando a gente falar propriamente de mudança de estados, e vamos ver a influência que tem a pressão e a temperatura nisso, tranquilo? E, além disso, eu queria olhar para esse esquema e mostrar alguma coisa a mais para vocês, que é o seguinte: quando eu leio, né, do sólido para o gás, o que está acontecendo com a temperatura desse sistema? Está aumentando ou está diminuindo? A temperatura está aumentando, não é? Para a temperatura aumentar, eu tenho que dar energia, dar calor, ou eu tenho que retirar? Eu tenho que dar calor. Então, quando eu leio esse meu esquema da esquerda para a direita, então quando eu leio isso daqui, o meu sistema, então, ele está ganhando calor. Então, a quantidade de calor é o que a gente vai chamar de positiva. Tudo bem? Que vai gerar uma variação de temperatura também positiva. Traduzindo, a temperatura do meu sistema está aumentando. Beleza? Agora a gente vai fazer a leitura da direita para a esquerda, no processo inverso. Então, no processo inverso, eu estou dando calor ou eu estou retirando calor? Retirando calor. Então, ó, quando eu leio nesse sentido, eu estou retirando calor, então a quantidade de calor ela é negativa. Beleza? Tranquilo? Se eu estou retirando calor, a temperatura vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Então, para esse caso, o meu ΔT diminui. Show? Beleza? Lembra que eu falei para você que o calor latente ou o calor específico de mudança de estado físico não depende do processo que eu estou fazendo? Vou dar alguns exemplos aqui para a água, que são os exemplos mais comuns de aparecer. No caso da fusão. Então, se eu olhar para o... Vou trocar a cor aqui, já que eu chamei de azul. Então, se eu olho para o L, no caso da água, tá? O L de fusão da água, isso vale 80 calorias por grama, né? Show? Se eu olho agora para o processo inverso, e qual é o processo inverso da fusão? É a solidificação, tudo bem? Então, o processo inverso da solidificação, eu estou dando calor ou estou retirando calor? Retirando calor, então o Q tem que ser negativo, né? Então, esse L, ele fica negativo, então ele é menos 80 calorias por grama. Show?
Se eu olho agora para o L de ebulição ou de vaporização, no caso da água isso tem um valor 540 calorias por grama. Se eu olho agora para a liquefação ou para a condensação, eu tenho que colocar um menos, já que eu estou retirando calor, então é menos 540 calorias por grama. Beleza? Tudo bem? Um detalhe que é extremamente importante, e isso precisa estar vivo em vocês na calorimetria, é o seguinte: variar a temperatura é muito fácil. Qualquer quantidade de calor, eu consigo fazer isso. Se a gente olhar para o calor específico, por exemplo, da água, lembrando lá, o calor específico da água no estado líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, se eu quero variar a temperatura da água no estado líquido em 1 grau Celsius, para cada grama de água eu só preciso dar quantas calorias? 1. Agora, imagina que para esse mesmo 1 grama de água, beleza? Eu quero mudar o estado físico dele. Quero tirar lá do estado sólido e passar para o estado líquido. Olha o quanto que eu tenho que dar. 80 calorias. Então, mudar o estado físico de uma substância, de um material, de um corpo, requer gastar muita energia. Beleza? Fornecer muito calor para o meu sistema. Show? Tranquilo? Foi? Para variar a temperatura, não. Qualquer quantidade de calor, eu consigo variar significativamente a temperatura do corpo. Beleza? Show? Nenhuma dúvida? Não? Bom, o que a gente vai fazer agora é alguns exemplos que permitam a gente enxergar um processo como um todo, tá? Então lembra lá que a gente pode ter esses processos acontecendo separadamente ou que a gente pode ter esses processos acontecendo juntos, né? Na troca de calor, apenas a variação de temperatura, apenas a mudança de estado físico. Ou o que eu posso ter? Tanto a variação de temperatura quanto a mudança de estado físico acontecendo durante a troca de calor, tá? E para isso, a gente vai falar da chamada quantidade de calor total. Então a gente tem aqui a chamada quantidade de calor total. Essa quantidade de calor total, que eu vou representar ela assim, ó, Q total, é a soma das quantidades de calores ocorridas durante o processo. Beleza? Então, a quantidade de calor total, a gente pode dizer que é a quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente. Então tá aí, a quantidade de calor total. É a soma das quantidades de calores envolvidas no processo. E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre a quantidade de calor total, a gente vai fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou fazer a gente fez o exemplo 1, exemplo 2, esse daqui então é o exemplo 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um bloco de gelo, tudo bem? Vou pegar um bloco de gelo que está numa temperatura específica. Então você tem aqui, ó, vou botar assim, né? Você tem 200 gramas de gelo, então a massa aqui de gelo de água no estado sólido vou botar 100 gramas. Show? E que ele está numa temperatura inicial, que eu vou chamar de TI, de 0 graus Celsius. Show? E quero transformar isso daqui em água
botar assim, ó, em água no estado líquido a 20 graus Celsius. E quero saber o quanto de energia, então, que eu vou gastar nesse processo. Beleza? Lembra comigo que a água, ela começa a entrar no processo de fusão a 0 graus Celsius, não é? Então, como esse gelo ele já está a 0 graus Celsius, qualquer quantidade de calor que eu dê a ele então já vai realizar o processo de quê? De mudança de estado físico. Então, a minha quantidade de calor total aqui, vai ser primeiro a quantidade de calor que vai tirar esse gelo, né, do estado líquido, do estado sólido, e passar ele para o estado líquido, não é? Então, primeira quantidade de calor aqui, que eu vou chamar de quantidade de calor 1, ela vai ser, então, a quantidade de calor sensível. Minto. A quantidade de calor latente. Bom, derreti o gelo. Lembra que a água é uma substância simples, né, homogênea. Então, eu consigo fazer esse processo a uma temperatura constante. Então, no processo de mudança de estado físico, continua 0 graus Celsius. Só que eu quero tirar de 0 graus Celsius e passar para quanto? 20 graus Celsius. Então, a quantidade de calor 2 vai ser uma quantidade de calor sensível. Vou tentar esmiuçar isso daqui mais um pouquinho. Essa primeira quantidade de calor tira a água do estado sólido e passa para o estado líquido. Tudo bem? A uma temperatura constante. Então, nesse processo, a temperatura não mudou. Se a temperatura não mudou, continua sendo o quê? 0 graus Celsius. Essa quantidade de calor agora tira a água que estava a 0 graus Celsius e vai levar, não muda o estado físico, então vai levar essa mesma quantidade de água a uma temperatura que eu queira. No caso ali, 20 graus Celsius. Beleza? E a quantidade de calor total é eu somar esses dois caras. Então vamos lá. Então, ó, a quantidade de calor total vai ser igual quantidade de calor latente, então vai ser a massa de gelo vezes, como eu estou derretendo, isso daqui é o L de fusão. Mais sensível vai ser essa massa de gelo, mas que virou água, então é a massa de água, vezes o calor específico da água ou do gelo? Da água, porque eu acabei de mudar o estado físico. Então, nessa parte aqui, eu tenho água, então é o calor específico da água. Vezes a variação de temperatura lá que eu quero. Então, ΔT. Beleza? Então, nesse caso aqui, agora eu vou substituir os números. Você vai ter, então, a massa de gelo, 100 gramas, vezes o calor latente de fusão. Acabei de escrever no quadro anterior. 80 calorias por grama. Beleza? Mais a massa de água. Não muda a massa, então 100. Calor específico da água no estado líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. Vezes a variação de temperatura. De 0 a 20 eu estou variando quanto? 20. Então, vezes... Lembra que variação de temperatura é o T final menos o T inicial. Então, isso daqui é 20 menos 0. Show? Então, a quantidade de calor total aqui vai ser igual a 8.000, beleza? Mais 20 menos esse cara aqui, 20 menos 0 vai dar 20, então 20 vezes 100, 2.000. Show? Bom, 8.000 mais 2.000, 10.000. Se você, calorias, né? Se você preferir colocar isso em quilocalorias, então é 10 quilocalorias. Então, repara,
Para eu pegar um bloco de gelo de massa 100 gramas, que inicialmente se encontra a 0 graus Celsius, a gente chama isso de gelo fundente, porque ele já está na temperatura de mudança de estado físico, e levar ele para um estado líquido a uma temperatura de 20 graus Celsius, eu tenho que fornecer a ele quantas calorias? 10.000 calorias ou 10 quilocalorias. Tudo bem? Olha para a minha conta aqui e observa qual foi a parcela de maior valor. Aqui tirou o cara do estado sólido que passou para o estado líquido. Então, só nessa brincadeira, eu gastei 8.000 calorias para realizar esse processo. Beleza? Tudo bem? Show? Nenhuma dúvida? Pode falar, cara, sim. Tá, vamos lá. Esse processo é um processo assim, eu quero tirar o gelo, né, que está numa temperatura específica, que é a temperatura de mudança de estado físico, que já permite ele sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Eu quero transformar esse bloco de gelo em água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Tudo bem? E a minha pergunta é, o quanto de energia então que eu tenho que fornecer? Show? O quanto de energia que eu tenho que fornecer vai ser o seguinte, vai ser primeiro, o quanto de energia que eu tenho que gastar, que eu tenho que fornecer, para tirar esse cara do estado sólido e passar para o estado líquido. Se eu quero fazer um processo de mudança de estado físico, é a quantidade de calor latente. Massa vezes L. Onde que o L, lembra, depende da mudança que eu queira fazer. Então, o meu L de fusão. Show? Beleza? E aqui é a quantidade de calor sensível, que vai tirar agora a água, né, que estava a 0 graus Celsius, que eu acabei de derreter o bloco. Beleza? Então, ele virou água, mas a uma temperatura constante. E vou transformar esse cara, quer dizer, vou variar a temperatura dele. Se agora eu vou variar a temperatura dele, é a quantidade de calor sensível. Show? E aí eu vou lá, então se é a quantidade de calor sensível, é o MC ΔT. Show? Então, ó, massa vezes o calor latente, então para a água é 80 calorias, né? A água no estado sólido passar para o estado líquido, então são 80 calorias por grama, vezes a massa do gelo. Como a massa não muda, a gente não está tendo perda de massa, você vai ter então o MC ΔT, 100 vezes 1 vezes 20. Aquele ΔT é o T final menos o T inicial. Show? Quando eu somo, então, eu tenho 10 calorias. Ou seja, para eu fazer esse processo aqui, eu tenho que gastar 10.000 calorias ou 10 quilocalorias. Deu para entender? Tranquilo, galera? A gente vai fazer agora um outro exemplozinho, que é o seguinte. Posso apagar? Então, a gente 4. Então, no exemplo 4, a gente vai ser um pouquinho mais ousado. Tudo bem? E quando eu falo um pouquinho mais ousado, eu vou pensar no seguinte. Eu tenho um bloco de gelo. Eu tenho um bloquinho de gelo que agora ele está numa temperatura que não é a temperatura de gelo fundente, ou seja, esse cara não se encontra a 0 graus Celsius. Vamos supor que ele se encontre a uma temperatura, então a mesma massa. Então aquela massa lá não mudou, então 100 gramas. Só que agora ele está numa temperatura menor, uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. E eu quero transformar essa massa de gelo, eu quero transformar isso daqui em vapor d'água a 100 graus Celsius. O quanto de energia que eu vou gastar? Então, repara que isso não é um processo simples, né? Tudo bem? Agora a gente deu um upgradezinho grande, que é o seguinte, vamos por partes, beleza? Então, ó, eu vou numerar. Então, eu vou chamar assim, 1,
que eu vou fazer? Qual é o primeiro passo que eu vou dar? Não. O primeiro passo é, esse cara não está a menos 10? Ele se funde a menos 10 graus Celsius? Não, ele se funde o quê? A 0 graus. Então, se ele está a menos 10, eu tenho que tirar ele de menos 10 e levar até quanto? 0. Nesse processo, eu estou mudando o estado físico ou estou variando a temperatura? Então, se é variar a temperatura, no primeiro passo, eu vou ter uma quantidade de calor sensível. Beleza? Nesse processo aqui, ó, vou evidenciar. Eu estou tirando o cara de menos 10 graus Celsius e estou levando esse cara até a temperatura de gelo fundente, né? Até a temperatura de fusão. Show? Tirei esse cara de menos 10 e levei até 0. Só que eu quero transformar isso em vapor. E estou fazendo isso passo a passo. Show? Então, qual passo agora que eu daria? Qual seria o segundo passo? Transformar em líquido, não é? Se eu vou mudar o estado físico, é sensível ou é latente? É latente. Então, nesse segundo passo aqui, eu vou ter uma quantidade de calor, vou ter uma quantidade de calor latente que vai ser responsável de tirar esse cara de gelo e levar esse cara para a água, né? Então, gelo para a água no estado líquido. Minha pergunta, a quantos graus Celsius? A 100 graus Celsius? Não, lembra que esse processo de mudança de estado físico, na fusão, aqui está acontecendo a fusão, não é? A temperatura não é constante? Então, se eu levei esse cara até 0, ele está realizando esse processo aqui a 0 graus Celsius. Então, é líquido a 0 graus Celsius. Show? Beleza? Aí eu vou lá. Terceiro passo. O terceiro passo é a água, ela entra em vaporização, entra em ebulição a 0 graus Celsius? Não, eu tenho que levar ela até quantos graus Celsius? Até 100 graus Celsius. E se agora eu vou variar a temperatura, vai ser sensível ou latente? Sensível. Então, agora aqui no terceiro passo, eu vou ter uma quantidade de calor sensível. Se eu vou ter uma quantidade de calor sensível, né? Olha o que eu estou fazendo. Esse cara estava a 0 graus Celsius e agora eu estou levando ele a 100 graus Celsius. Beleza? Tudo bem? E acabou aí ou não? Eu tenho que transformar esse cara em vapor. Então, na verdade, eu vou ter um quarto passo, né? Então, aqui eu vou ter um quarto passo. Então, o passo 4 aqui, ou a quarta etapa, vai ser uma quantidade de calor latente. E essa quantidade de calor latente vai ser a responsável por tirar esse cara do estado líquido e levar esse cara para o estado de vapor. Lembrando, né? Como é a água, esse processo é feito a uma temperatura constante. Beleza? Então, você vai ter aqui vapor a 100 graus Celsius. Bom, como eu quero determinar a quantidade de calor total, então a quantidade de calor total é essa daqui, ó. A quantidade de calor total, o quanto de energia que eu vou estar gastando, então vai ser a quantidade de calor no passo 1, a quantidade de calor do passo 2, mais a quantidade de calor do passo 3, mais a quantidade de calor do passo 4. Tudo bem? E cada um dos passos aqui a gente evidenciou. No primeiro vai ser sensível, no segundo latente, no terceiro sensível de novo e no último latente. Beleza? Então agora a gente vai matematizar isso. A física já terminou faz tempo. Então, matematizando isso, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, né? Então a quantidade de calor total vai ser quantidade de calor 1, sensível. Então é M, C, delta T, variação de temperatura. O que você tem que tomar cuidado aqui? Nessa situação, eu tenho água no estado sólido ou água no estado líquido? Sólido. Então, esse calor específico, lembra? É o calor específico, então, da água no estado sólido.
no caso, o calor específico do gelo. Mas, aí eu vou lá. Agora, no passo 2, é a quantidade de calor latente. Então, vai ser essa massa vezes o processo lá, que é o de fusão. Mais o passo 3, sensível de novo. Então, vai ser M, C, só que agora é água no estado líquido ou é água no estado sólido? Líquido, porque eu acabei de fundir, né? Beleza? Então, vai ser 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura ΔT. Mais o últimozinho que eu vou colocar aqui, mais o último processo lá, que vai ser a massa vezes o calor latente de vaporização. Tranquilo? Então, ó, vamos colocar isso em números. Então, a quantidade de calor total aqui vai ser a massa 100. Se você lembra aí do que a gente já escreveu, o calor específico do gelo no estado sólido vale 0,5 calorias por grama grau Celsius. A variação de temperatura está escrito aqui, né? Então, ó, de menos 10 até 0 eu estou variando quanto? 10, né? Estou variando mais 10. Porque lembra, é final menos inicial. Então é 0 menos menos 10. Beleza? Então é 0 menos menos 10. Isso daqui então vai ser 10. Mais a massa, de novo, não muda. O calor latente de fusão vale 80. Mais aqui a massa também não muda. Vezes 1 caloria por grama grau Celsius, que é o calor específico da água no estado líquido, e a variação de temperatura. De 0 a 100, eu estou variando quanto? 100, né? Mais 100. Então, vezes 100. Mas, acho que dá para a gente colocar aqui, vai ficar a massa, que continua a mesma, vezes o calor latente de vaporização, que vale 540. Tudo bem? Vou somar isso daqui. Então, a quantidade de calor total vai ser igual. Vamos lá. Vou fazer aqui 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes meio, 500. Então, aqui você tem 500. Mais, aqui, agora a gente está nessa parcela. 8.000, concorda comigo? Então, mais 8.000. Mais 100 vezes 100, 10.000. Então, isso aqui mais 10.000, mais 540 vezes 100, isso daqui vai dar quanto? 540.000 não, 5.400, não é? Show? Tranquilo? Vamos fazer essa conta aí então. Então, a quantidade de calor total vai ser igual 18.500 mais 54.000. Aqui é 54.000, né? Isso, 54.000. Então, quanto que dá isso? Vamos botar aqui, ó, 54 mais 18. Quanto que dá isso? Dá 12, né? Show? Vai 1, então isso daqui vai dar 72. 72. Aqui é 18.500, né? Então é 72.500. Beleza? Então a quantidade de calor total é 72.500 calorias. Ou, se você preferir, 72,5 quilocalorias. Tranquilo? Outra coisa que você tem que lembrar, repara que, olha onde eu estou gastando mais energia, né? Nesse caso aqui, ó, aqui e aqui está evidente que é onde que eu gastei mais. Felipe, mas apareceu um 10.000 aqui. É porque a variação que eu estou fazendo de temperatura é muito grande. Eu estou tirando de 0 e levando até 100. Né? Tranquilo? Alguma dúvida, galera? Não? Tem como a gente esboçar isso num gráfico. E eu quero mostrar isso. O processo, repara que o processo que a gente fez foi o processo lá do esquema. Eu tirei a água do estado sólido e levei a água até o estado o quê? Gasoso. Então eu posso pegar aquele meu esquema que a gente desenhou aqui, né, mostrando os processos de mudança de estado físico, e posso representar isso num gráfico. E o gráfico que eu vou representar é esse daqui. Pode apagar.
ele vai ser um gráfico temperatura por quantidade de calor. Vai estar um pouquinho fora de escala, mas vai funcionar. Então vai ser um temperatura, vou botar aqui em graus Celsius, e aqui quantidade de calor, dado em calorias aqui. Show? Bom, aqui é o zero, não é? Lembra que o nosso bloco de gelo começou a uma temperatura de quanto? Menos 10. Então, se começou numa temperatura de menos 10, ele está aqui embaixo, né? Então, repara que eu tirei ele de menos 10 e levei até quanto? Até zero. Então, ó, aqui é o menos 10 e levei ele até zero. Então, ó, aqui é o menos 10 graus Celsius, não é? E aqui vai ser o 0 graus Celsius. Olha para a minha conta aqui e diz para mim o quanto que eu gastei de energia para fazer isso. 8.000 ou 500 calorias? Então, ó, até então eu não tinha fornecido nada. Para tirar ele de menos 10 e levar até zero, eu gastei 500 calorias. Então, aqui é 500. Beleza? Depois que eu tirei ele de menos 10 e levei até zero, que processo que eu fiz? Fiz a fusão. E lembra que o processo de fusão acontece a temperatura constante, não é? Beleza? Se ele acontece a temperatura constante, não vai haver variação de temperatura. Então eu vou fornecer calor, mas aquela minha massa vai continuar a 0 graus Celsius. E para isso eu gastei quanto de energia para fazer esse processo aqui? Eu gastei 8.000, não gastei 8.000? Beleza. A diferença é que é 8.000, beleza? Então isso daqui, ó, tem que dar 8.000. Isso aqui eu tenho 500, aqui só pode ser quanto? 9.500. Não. Tem que ser a diferença, tem que ser 8.500. Não é? Não? Vamos lá. Nesse processo eu não gastei 8.000? Beleza? Se eu somar aqui não vai dar 8.500? Beleza? Então aqui tem que dar quanto? 8.500. Show? Olha essa diferença. Faz a diferença aqui para mim. 8.500 menos 500 não vai dar 8.000? Beleza. Nesse processo, eu estou fazendo a fusão. Terminei de fazer a fusão. A temperatura estava constante. E depois eu tive que levar esse cara a uma temperatura de quantos graus Celsius? 100 graus Celsius. Então, ó. Tirei esse cara que estava a 0 graus Celsius e levei esse cara até uma temperatura de 100 graus Celsius. Então está aqui. Aí. Logo eu gastei uma certa quantidade de energia, né? Então aqui é o 100. E aqui tem que ser a diferença, né? E nessa diferença eu gastei quanto? Que é o processo 3. Gastei 10.000, né? Bom, se aqui é 8.500, para a diferença dar 10.000, aqui é... Então aqui é 18.500. Tudo bem? Beleza? E falta o último processo, que é o processo de tirar esse cara do estado líquido e levar para o vapor, né? Lembra que isso é feito a temperatura constante. Então, se ele é feito a temperatura constante, tá aqui, ó. Vou dar uma esticada aqui por causa do nosso gráficozinho ali. Então, de novo, né? Tá fora de escala, mas funciona para a gente entender. Então tá aqui. Então eu gastei
E eu gastei quanto para fazer isso? 54 mil, né? Beleza? Então aquela diferença tem que dar 54 mil, que vai ser justamente quem? Os 72.500. Subtrair 72.500 de 18.500. Vê se não vai dar 54 mil. Repara, ó, olha o que a gente fez aqui. Ó. A gente enumerou os passos. Passo 1, sensível. Passo 2, latente. Passo 3, sensível. Passo 4, latente. Beleza? Tranquilo? Tem um outro detalhe que eu quero falar para você que vai funcionar daqui a pouco para nós, que é o seguinte. Nesse estágio aqui, nesse processo, eu tenho água no estado sólido ou água no estado líquido? Então aqui é sólido. Aqui é o quê? Aqui é líquido. Agora, e aqui, hein, no passo 2? Quando a água se encontra a 0 graus Celsius aqui, ela vai estar no estado sólido. Beleza? Quando eu terminei de fundir ela, ela vai estar em que estado? Líquido. Galera, aí no meio, você vai ter uma fase de coexistência. O que significa isso? Você está derretendo. Então, se você está derretendo, você tem sólido mais líquido. Toda vez que você tiver água e gelo coexistindo, a temperatura dessa coexistência vai ser de quantos graus Celsius? 0 graus Celsius. Então, internaliza isso. Coloca isso dentro de você. Quando eu tiver água e gelo coexistindo, é porque a temperatura é 0 graus Celsius. Beleza? Bom, aí a gente já viu que no 3 é líquido. Aí eu sei que aqui em cima vai ser líquido. E depois que eu vaporizei a água, aqui vai ser o quê? Vai ser vapor, né? Vai ser gás. Então repara que aqui no meio você vai ter o quê? Você vai ter uma outra fase de coexistência, que é líquido mais vapor. E se você tem líquido mais vapor, você então tem uma temperatura de coexistência de quanto? 100 graus Celsius. Tranquilo? Galera, esse gráfico ele é muito importante, esse exemplo ele é muito importante. Então, quando for estudar, relembra essas observações que nós fomos fazendo. Tranquilo? Beleza? Para a gente encerrar esse blocozinho, eu vou falar de um princípio que rege fundamentalmente a calorimetria. Posso apagar? Que é o chamado princípio geral das trocas de calor. Não sei se você vai se recordar, mas eu disse para você que a natureza, lá no iniciozinho da termologia, quando a gente estava falando de termometria, eu falei para você que a natureza ela não é egoísta, né? Lembra disso? Então a natureza ela sempre tende a procurar princípios de conservação. E o princípio geral das trocas de calor, ele é um princípio de conservação. Beleza? Então esse princípio ele é um princípio extremamente importante. Então, ó, princípio geral das trocas de calor. Esse princípio geral das trocas de calor, ele diz pra gente que a quantidade de calor que um corpo cede é igual à quantidade de calor que um corpo recebe. Beleza? Se eu cedo calor, eu estou perdendo energia, não estou? Se você está ganhando calor, então você está ganhando energia. Quando eu somar o que eu perco com o que você ganha, quanto que vai dar isso? Vai dar 0. Beleza? Então a gente diz que
O princípio das trocas de calor é a quantidade de calor cedida por um corpo mais a quantidade de calor recebida. Isso daqui tem que ser igual a zero. Isso daqui, ele é uma conservação. A gente pode entender isso como sendo conservação da energia. Você pode encontrar na literatura aí o princípio geral das trocas de calor como sendo a igualdade entre os módulos das quantidades de calor. Eu prefiro escrever assim, tá? Porque evita com que você se embole nos sinais. Tranquilo? E aí eu vou fazer um exemplozinho. Na verdade, a gente vai terminar esse bloco fazendo esse exemplozinho aqui. Acho que é o exemplo 5, né? O exemplo 5 vai começar da seguinte maneira. Você tem 2 copos de água. Então você tem um copo 1, você tem um copo 2, então aqui 1, 2. Então aqui você tem, vou botar assim, né? Você tem aqui água, vou botar a massa aqui, você tem 200 gramas de água a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. E no copo 2, você tem uma massa de água de, vou botar assim, de 300 gramas, que está numa temperatura de 30 graus Celsius. Lembra que o calor ele flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Lembra disso? Show? Então, quem é que vai ceder calor e quem é que vai ceder calor e quem é que vai receber calor? Beleza, então, ó, quem cede calor é o cara que está numa maior temperatura. Então, a quantidade de calor do copo 2 é o cara que cede. Quem está recebendo é o copo 1, então mais a quantidade de calor do copo. E nessa troca, né, isso tem que ser igual a zero. Quando eu misturo água com água, eu tenho mudança de estado físico? Não, então esses caras aqui, são apenas quantidade de calores sensíveis. Tudo bem? Então não tenho mudança de estado físico ainda, tá? Então o que eu tenho aqui? Então eu tenho a quantidade de calor sensível para o copo 2, mais a quantidade de calor sensível para o copo 1. Isso daqui tem que ser igual a zero. Show? Aí eu vou lá, quantidade de calor sensível. Então, ó, vai ser a massa vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura do copo 2. Mais a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura do copo 1. Isso tem que ser igual a zero. Beleza? Então a massa do copo 1, 200, do copo 2, perdão, do copo 2, 300, vezes o calor específico da água, 1, uma caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Quando eu misturar esses dois, você sabe qual é a temperatura que esse cara vai chegar? Não. Então eu vou chamar isso de TE. TE é a temperatura de equilíbrio. Na grande maioria das vezes, utilizamos o princípio geral das trocas de calor justamente para determinar a temperatura de equilíbrio. Beleza? Aí vamos lá. Menos, qual é a temperatura inicial do copo 2? 30. Aí vou lá, mais, agora eu vou olhar para o copo 1. A massa, 200, vezes
o calor específico da água no estado líquido, vezes a variação de temperatura. Você sabe qual é a temperatura final que essa massa vai chegar? Não, então você chama de TE. Temperatura de equilíbrio, então chama de TF. Temperatura final. Menos a temperatura inicial. Quanto que dá isso? 10. Bom, vou fazer esse algebrismo agora. Beleza? Então, ó, vamos aqui. 300 vezes 1, 300. 300 vezes TE. Então dá 300 TE. Menos, porque tem um menos ali, 300 vezes 1, 300, 300 vezes 30, 9.000. Mais, aí vamos lá, 200 vezes 1, 200, então aqui vai dar quanto? 200 TE. Menos 200 vezes 10, 2.000. Isso daqui igual a zero. Vou resolver essa equação. Vou somar TE com TE. Então, 300 TE com 200 TE, isso daqui vai dar, deixa eu colocar aqui em cima, isso daqui vai dar 500 TE. Igual, coloquei o igual aqui, né? Porque esses caras são negativos, então eu vou somar eles. Então, 9.000 com 2.000, isso daqui não vai dar 11.000? Passando para o sinal do igual, vai ficar positivo. Então, 11.000. Beleza? Bom, vou simplificar logo 0 com 0, 0 com 0. Então, TE vai ser igual a 110 dividido por 5. Então, a temperatura de equilíbrio, vamos lá, bom de conta. Quanto que dá isso? 110 vezes dividido por 5. Vamos lá. Dá 2. 22. 22, né? Então, isso aqui vai dar 22 graus Celsius. Tá certo isso daí? Beleza? Então, repara que a minha temperatura de equilíbrio é uma temperatura entre as duas temperaturas aqui. Entre a mínima e a máxima do sistema. Então, como eu misturei as duas quantidades, eu encontrei uma temperatura de equilíbrio lá intermediária. Beleza? Tranquilo? Bom, a gente vai voltar aos exemplos do princípio geral das trocas de calor. Faremos mais alguns exemplos. Vou falar sobre potência térmica e aí, na sequência, a gente faz alguns exercícios. Beleza?